Se mais de 50% do seu salário está indo para dívidas, você pode estar oficialmente super endividado. Bom, uma realidade hoje, que é comum entre nós brasileiros, é o das dívidas. Quantas pessoas estão presas em dívidas, em situações difíceis? E se mais de 50% do seu salário está indo para dívidas, oficialmente, segundo a legislação brasileira, você está super endividado. Mas o que muita gente não sabe é que existe uma lei que pode reorganizar tudo. E pode ter certeza, o banco, as financeiras, os seus credores, não vão te contar isso. Mas eu vou. E me responde uma coisa aqui. Você já pegou um empréstimo para pagar outro? Já usou o cartão para cobrir o rotativo do mês passado? Você já prometeu, inclusive para si mesmo, que no próximo mês você iria se organizar e não conseguiu? Isso é muito comum hoje. E não é falta de caráter. Esse é o chamado ciclo do endividamento. E esse ciclo funciona da seguinte forma: juros altos, parcelamento longo, sensação de alívio temporário e nova dívida. E é claro, como eu já disse, você não está sozinho nessa, porque quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Agora, existe uma diferença perigosa. Endividado é aquela pessoa que tem contas, mas tem controle sobre suas contas. O super endividado é aquele que perdeu o controle, inclusive do mínimo existencial. A raiz desse problema não é apenas gastar demais. A raiz é o modelo de crédito. O sistema lucra quando você paga juros por mais tempo. O seu gerente, aquele gerente do banco, da financeira, onde você fez um consignado, um empréstimo, ele não é seu inimigo, mas ele trabalha para o banco. E o banco trabalha para o lucro. Então, quando você vai lá e aceita qualquer tipo de renegociação sem estratégia, você só prolonga o seu sofrimento. Uma coisa interessante que eu vou te dizer é que esses feirões de quitação de dívidas não resolvem a raiz do problema. Na verdade, reorganiza o caos, mas mantém os juros vivos. E é aqui, nesse ponto, que entra a diferença entre estratégia e esperança. E é aqui que entra uma lei federal, a lei número 14.181 de 2021. Essa lei permite revisão judicial de contratos. Permite que você apresente um plano global de pagamento para todos os seus credores. Ou seja, vai ser feito um plano global que, como a palavra diz, engloba todas as dívidas com todos os credores numa dívida só. Essa lei vai permitir para você também a preservação do mínimo existencial. Vai permitir uma carência para você começar a pagar essa dívida. E essa carência é interessante. E vai te dar um parcelamento, vai te permitir um parcelamento de até 5 anos de todas essas dívidas numa só. E tem aqui também a possibilidade real de descontos bem elevados. E sabe o que é mais importante? Em alguns casos, o juiz pode impor o plano de pagamento. Inclusive, isso muda completamente a relação de força. Mas, atenção, essa lei exige boa fé, além de estratégia. Agora, eu quero te dizer que nos próximos minutos desse vídeo, eu vou te mostrar quem realmente pode usar essa lei, quais são as dívidas que entram, quais são as dívidas que não entram, e como é que você pode começar gratuitamente pelo PROCON o processo para ter esse benefício. E vou te falar também do erro que pode cancelar tudo. Então, se você quer sair do ciclo de pagar um empréstimo com outro, fica comigo, porque agora começa a parte prática. E eu já vou fazendo um primeiro alerta para você. Não confunda vendedor com conselheiro. Se você acredita que o gerente da sua agência bancária vai resolver o seu problema, eu preciso ser bem honesto com você. O gerente é funcionário do banco. Ele trabalha para vender crédito. Ele trabalha para aumentar a carteira e bater metas. Ele não é o seu planejador financeiro. Ele não é o seu defensor. Ele pode até parecer cheio de boa vontade, mas as soluções oferecidas geralmente envolvem novo empréstimo para você pagar o antigo. Envolve também o alongamento de prazos com juros maiores. E, no fim, a consolidação de tudo isso aumenta o custo total da sua dívida. Isso não é crime. Isso é um modelo de negócio. Mas isso não é a solução estrutural que você precisa. Agora, me permita me apresentar para você. Meu nome é Rainel Mascarenhas, eu sou formado em Direito, com especialização e licenciatura para o Magistério em Direito Tributário. Eu te peço, permaneça comigo até o final, porque eu vou explicar como é que você pode usar essa lei, inclusive sem advogado, de forma gratuita e bem estruturada. Agora, você precisa entender primeiro se realmente você se enquadra nisso. E nós falamos no começo do vídeo sobre endividados ou superendividados. Qual é a diferença? Bom, atualmente, quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Mas nem todo endividado é superendividado. O endividado, como eu disse, é aquele que tem dívidas, mas consegue pagar sem comprometer despesas básicas. Já o superendividado é aquele que não consegue pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial. Vai prejudicar alimentação, aluguel, água, luz, medicamentos e transporte. Agora, uma observação importante. A Justiça no Brasil vem considerando como referência prática que quando mais de 50% da sua renda mensal está comprometida com parcelas, há um forte indício de superendividamento.
Um exemplo claro aqui para você é, imagine, você ganha R$ 5.000 por mês. Só de cartão, empréstimos e consignados, você paga 2.600 ou mais. Você já está em risco grave financeiro. E é justamente para esse cenário que a lei do superendividamento foi criada. E o que é que essa lei permite na prática? Essa lei não é mágica. Ela é um instrumento jurídico, mas é um instrumento poderoso. Ela permite descontos que podem ultrapassar 50% do valor total da dívida. Isso é verdadeiro. E ela pode te dar também uma carência de até 180 dias para você começar a pagar. E pode te dar também um parcelamento de até 60 meses ou 5 anos. O que eu quis dizer é que pode existir um acordo, um plano imposto, se não houver acordo, na verdade, e você vai pagar a primeira parcela de talvez aí 60 meses de parcelamento daqui a 180 dias. É interessante. E ela vai te permitir também uma completa e total revisão de contratos abusivos e vai permitir para você a preservação do seu mínimo existencial, aquilo que garante o seu sustento. E é bem diferente desses feirões de quitação de dívidas que acontecem pelo Brasil afora, onde o banco vem e impõe as condições. Aqui existe um plano global supervisionado. É um plano de renegociação, onde você vai listar todas as dívidas, vai listar também todos os seus rendimentos e as despesas mensais. E se não houver acordo com os credores, o que geralmente ocorre, o juiz pode impor um plano viável inclusive para você. E é isso mesmo, o juiz pode impor um plano, revisando contratos e parcelando a sua dívida de forma viável. Inclusive, esse juiz pode acatar e impor o seu plano, ou o plano que foi feito lá no PROCON, onde você vai procurar ajuda. E pode impor também um outro plano que o próprio juiz vai determinar. Isso é bom. Isso vai interromper aquele ciclo destrutivo de pagar um empréstimo com outro empréstimo. Ou aquele ciclo também destrutivo de impor a você condições de vida muito difíceis. Como é que funciona esse processo? Você pode iniciar ele, primeiro, através da Defensoria Pública, que pode ser da União, pode também ser dos estados e até dos municípios. Normalmente, é a Defensoria Pública da União e dos estados. Mas eu falei, incluí aqui a Defensoria dos municípios, e há essa possibilidade porque existem localidades que não existem defensores da União e nem do Estado. E também não vai ter nem PROCON. Então, alguns prefeitos no Brasil tomaram a iniciativa de dispor um advogado para a população. Isso é muito bom. Bom, o segundo ponto em que você vai procurar para ter acesso a esse processo é o PROCON. Existe o PROCON estadual, existe o PROCON municipal. Eu considero um ou outro os mais indicados na primeira fase desse processo. E é importante observar que nessa primeira fase você não precisa de advogado. Uma terceira porta, ou possibilidade também, são as SEJUSCs, são unidades do Poder Judiciário especializadas em resolver disputas de forma amigável, rápida e gratuita. E eles geralmente tentam fazer isso por meio de uma conciliação, de uma mediação. E a quarta possibilidade é pela via de um advogado particular. Aqui é iniciada a primeira fase, conhecida como fase administrativa, e vai ser elaborado um plano de pagamento global que vai conter todas as suas dívidas, vai listar também todas as suas rendas, inclusive a sua renda familiar. Vai ter também lá todas as despesas mensais detalhadas. E, por fim, vai ser feita uma proposta de pagamento que não comprometa a sua existência digna, que não comprometa você como devedor. Esse plano vai ser apresentado aos credores. Geralmente não há acordo. Se tiver acordo, é homologado. Se não tiver, então parte-se para a segunda fase do processo, que é a judicial. E aqui é necessário um advogado para peticionar. Lembrando que no caso das defensorias, os defensores públicos vão ajuizar essa ação para você. E, inclusive, nesse ponto, o juiz pode determinar revisão contratual. Ele pode parcelar compulsoriamente e ele pode impor esse plano judicial para você pagar. Interessante também é que o Superior Tribunal de Justiça e os julgamentos que já ocorreram nesses últimos 5 anos dessa lei, que são as jurisprudências, indicam que a competência, o foro competente, o juízo competente para julgar essas ações é a justiça comum. E os juizados especiais cíveis são considerados incompatíveis. Uma outra coisa interessante que você tem que saber que o lugar onde a ação deve ser apresentada a um juiz, ao Poder Judiciário, ou seja, o foro competente, ou o endereço do processo ou da ação, é o seu, é o do devedor, mesmo quando houver credores federais, como é o caso da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Portanto, é onde você mora, onde fica mais confortável para você, que vai ser ajuizada essa ação. Se você me perguntar qual é o prazo médio desse processo, quando é que vai sair o resultado? É difícil se dizer, mas, em média, a duração desse processo está entre 6 a 12 meses, podendo variar para mais. A conciliação, que está na primeira fase desse processo, vai de 3 a 6 meses. Inclusive, dentro já dessa conciliação, já pode haver uma liminar suspendendo as cobranças ou limitando essas cobranças a 30% dos seus ganhos. Isso logo no início. Agora, existem aí fatores que influenciam o tempo do processo, como a quantidade de credores, a complexidade desse caso
e a atuação da justiça local, além da resistência dos bancos, porque geralmente eles resistem. E quais são as dívidas que podem entrar nesse processo? Cartão de crédito, cheque especial, empréstimos pessoais, consignados, renegociações anteriores, o rotativo, que é aquele valor que você deixa de pagar no cartão quando paga só o mínimo e deixa o saldo devedor restante, que é transferido para o mês seguinte, com juros extremamente altos. Inclusive, essa é uma das formas mais caras de crédito. Também entram as contas básicas, como água, luz, telefone, internet, os carnês, os limites usados em bancos digitais, os boletos de consumo, e também entram os acordos que você já fez com financeiras, com bancos. Agora, o que é que não entra? Financiamento imobiliário, porque geralmente essas dívidas com garantia real, quando você financia uma casa, a própria casa é um dos garantidores da dívida. Também não entra crédito rural, tributos, pensão alimentícia, multa de trânsito, dívidas com fraude ou má-fé. Agora, quando a gente fala de empréstimo com garantias de bens essenciais, por exemplo, imóveis ou veículos, geralmente não entra nessa lei. Porém, o cidadão tem um carro financiado e esse carro é utilizado como ferramenta de trabalho, ele é Uber, ou é a casa de moradia, o que ia inviabilizar a sobrevivência, a situação vai mudar e vai ser discutida judicialmente. O juiz pode reconhecer e colocar isso como exceção. Outra coisa que não entra é o crédito de luxo. E também não entra as apostas e os jogos. E tem uma observação importante que eu vou fazer. Movimentações frequentes com apostas podem comprometer a análise de boa-fé que é feita para a aplicação dessa lei. Ou seja, você recebe o seu salário numa determinada conta e você tem feito pagamentos constantes com valores dessa conta. Nos joguinhos como Tigrinho e outros jogos, isso vai comprometer, vai te prejudicar na hora de ser feita essa chamada análise de boa-fé. E uma pergunta importante aqui. Eu posso fazer tudo isso sem advogado? Sim, na fase conciliatória ou na primeira fase. Você pode, na primeira fase, procurar o PROCON ou o Sejus. E, inclusive, eu te aconselho, você vai no Google e digita formulário de superendividamento, o sinal de mais e o seu estado. Vai aparecer uma ficha para você. Preencha essa ficha com extremo cuidado, porque você vai colocar lá a sua renda individual e familiar, suas despesas detalhadas. E é importante que você coloque todas elas, inclusive aquelas pequenas despesas. Você vai colocar o número de credores, cuidado com isso, você tem que listar todos eles. Você vai colocar o valor possível de pagamento, ou seja, o quanto você pode pagar disso tudo. Você vai colocar a sua situação no Serasa e vai colocar também o motivo da sua dívida. Com relação aos motivos, os mais comuns: desemprego, divórcio, doença, redução de renda. E, se você quer saber se o descontrole financeiro pode ser colocado como motivo, a resposta é positiva. Outra coisa, você deve juntar todos os documentos relacionados à sua dívida. A sua documentação tem que ser completa. Você vai colocar contratos, faturas, boletos, extratos, tentativas de acordo, aqueles que você faz via WhatsApp, faz um print de tudo aquilo, imprime e coloca junto. Você vai colocar também todos os seus comprovantes de renda. Lembrando que você tem que provar e colocar a sua renda familiar, se houver. E digo mais, essa análise vai incluir a verificação de boa-fé. É preciso que você tenha boa-fé. E como é que o PROCON atua nisso, nesse processo? Muitos PROCONs possuem os chamados núcleos de atendimento ao superendividado. Já existe isso lá, essa estrutura para te receber. Eles vão elaborar um plano realista, vão convocar todos os credores, vão buscar juros menores e prazos maiores e vão fazer de tudo para evitar a judicialização, ou seja, o processo via Poder Judiciário. É comum não haver acordo. Aí você vai seguir para a via judicial. E lá na via judicial, você pode pegar o plano de pagamento que foi elaborado no PROCON como base. Inclusive, no PROCON, o serviço é gratuito. Tenha certeza, muitos brasileiros, talvez a maioria, não tem conhecimento dessa lei. E ela é um grande benefício. Agora, eu quero falar para você de pontos de atenção importantes. Quando você quita as suas dívidas usando essa lei, depois do parcelamento do plano que foi imposto para os seus credores, você quitou tudo, terminou de quitar. Imediatamente, você se endivida de novo. Presta atenção, você só vai poder usar esse benefício novamente após 2 anos. Uma outra coisa importante, você tem um plano, foi imposto para os seus credores, e você descumpriu. Isso cancela por completo esse acordo. Outra coisa interessante, quando você tem um acordo, os bancos têm que tirar os seus nomes daquelas instituições de restrição. E pode haver uma restrição interna do Banco Central. Então, o seu plano foi homologado, isso tem que ser tirado de lá. É a lei que determina. O consumidor tem o direito à exclusão do seu nome de todo tipo de cadastro de restrição ao crédito, seja Serasa, SPC e, como eu disse, essas informações do Banco Central. É o SCR ou o registrado. E se isso não ocorrer,
Os credores podem ser responsabilizados e você pode, inclusive, ter direito a uma ação de reparação de danos morais. E como eu já disse, se você descumprir o plano homologado, as execuções daqueles credores podem voltar contra você. E dependendo do caso, se no futuro você for buscar essa lei para te beneficiar novamente, o seu descumprimento, dependendo do caso, pode configurar má-fé. E aí você pode não ter esse benefício novamente. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dizer que a lei do superendividamento não é para quem quer fugir da responsabilidade. É para quem quer reorganizar a vida com dignidade. Ela preserva o mínimo existencial e vai te proteger contra abusos. Ela traz uma estrutura onde havia desespero, desesperança. Mas ela exige disciplina, organização, exige documentos, transparência e compromisso. Se você aplicar corretamente, você vai sair desse ciclo de sufocamento financeiro e vai poder reconstruir a sua estabilidade. E eu repito para você, os bancos e as financeiras não vão te conscientizar acerca disso. E por fim, se esse conteúdo abriu seus olhos, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, curtir esse vídeo. Segundo, compartilhar com alguém que está sufocado por dívidas e se inscrever no canal. Eu termino dizendo que aqui não tem promessa vazia, tem estratégia, fundamento e um caminho legal. Boa sorte, um abraço.